Estamos ao vivo no YouTube? Então, vamos lá. Vamos começar essa segunda live de aquecimento num domingão. Olha só o que eu tô fazendo num domingo aqui, falando com você. Como é que tá indo, velho? Oi? Tá de boa? Tudo ok. Então vamos lá. Vou começar hoje aqui fazendo o quê? Fazendo uma revisão da live de ontem. E na live de ontem, então, eu falei porque a gente tem que aprender a controlar a ansiedade o mais rápido possível. Por que então a gente tem que aprender a controlar a ansiedade o mais rápido possível? E ontem eu falei pra você desse efeito dominó, e eu expliquei mais na frente o efeito dominó que a gente tem dentro da gente, que faz a gente agir e ter alguns resultados. E também expliquei o que é o efeito borboleta, que o bater de asas de uma borboleta aqui provoca um furacão, um redemoinho lá do outro lado do planeta. Beleza? E depois que eu expliquei isso, o que é esse efeito, eu expliquei tudo isso daqui pra você. Eu expliquei por que a ansiedade, por que a gente tem que aprender a controlar ela o mais rápido possível. Porque pensamentos levam a sentimentos, sentimentos levam a ações, ações levam a resultados. E que muitas vezes algumas pessoas, quando uma maçã ela não está doce o bastante, ela vai lá e quer colocar açúcar na maçã para fazer ela ficar doce. Só que na verdade a gente tem que olhar nas raízes, nutrientes das raízes. E aí, aqui representando os pensamentos são as raízes, os sentimentos são é a árvore, as ações é a maçã. E os resultados é como a gente sente a maçã. Se a gente sente que ela tá doce, se a gente sente que ela tá salgada, se ela tá faltando doce, não tá, entende? Foi isso que eu expliquei pra você na live de ontem. E aí eu falei também que o que são os nutrientes das raízes? São as memórias. O que é o nutriente dos pensamentos? São as memórias. E se a gente só tem pensamento negativo, o que a gente precisa fazer? Ir em busca de pensamentos positivos. Se uma pessoa tem acesso à informação negativa, é meio difícil ela ter pensamentos positivos e meio difícil ter sentimentos positivos, enfim. Só que eu expliquei que todo mundo tem o dia do chega, o dia de que você explode e fala assim, eu não quero mais viver assim. Quando a gente está com pensamentos negativos, com ansiedade, tem um dia que a gente explode e fala, não quero mais. E aí o que a gente tem que fazer? Buscar pensamentos, buscar memórias positivas. E eu falei que essa live, por exemplo, é um tipo de memória positiva, é um tipo de informação positiva que eu estou passando para você. E é isso que eu falei ontem, e aí aqui de novo, eu falei que a gente tem memórias positivas, negativas, e que isso daqui é como se fosse o bem sempre vence. E a gente começa com um pensamento positivo pequenininho, enquanto está grande, mas a gente vai crescendo até esse dominar esse. E aí eu falei pra você também que tem a parada aqui do copo, que esse copo pode estar meio cheio ou pode estar meio vazio, é você que escolhe. Então vamos para o tema de hoje, já que eu recapitulei pra você, eu falei pra você, recapitulei tudinho a live de ontem. E essa aqui é a segunda live de aquecimento para a nossa super aula ao vivo de como controlar a ansiedade. E a gente vai passar agora para o nosso segundo tema. Meu vizinho aqui resolveu fazer um shakeão pra ele, mas tá de boa, não sei se eu tô escutando. Mas, vamos lá. Qual que é o tema da live de hoje? Se eu escrever de vermelho, dá pra ver? É melhor de preto. Só de preto? É, de preto é melhor. Então vamos lá. O tema de hoje é por que aprender a controlar a ansiedade é mais do que simplesmente isso. Por que aprender a controlar a ansiedade é mais do que simplesmente isso? E aí, por que eu recapitulei a live de ontem? Por que é tão importante você ter pegado a live de ontem? Se você não pegou, eu te recomendo que você assista, ela ficou gravada no meu IGTV, no meu Instagram e também tá lá no meu YouTube, tá?
Por quê? Eu vou retomar aquele ciclo, aquele efeito dominó, aquele efeito borboleta, que é pensamento, sentimento, ações e resultados. E aí aqui a gente volta tudo pro começo, tá? Então por que é tão importante por que aprender a controlar a ansiedade é muito mais do que simplesmente isso? A ansiedade, ela parte dos pensamentos, como eu expliquei ontem, parte desses pensamentos acelerados, parte de a gente não saber controlar, parte de pensamentos negativos, e ele vai levando a todo o resto. E esses pensamentos, eles estão dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro, e eles estão ligados com a nossa parte, que é a nossa mente, que também, tipo, a alma, ela habita na mente. A gente é corpo, mente e espírito. Corpo, alma e espírito, tá? Mas um tá junto com o outro, não é separado. A gente separou para poder entender melhor. Mas o que acontece? Os nossos pensamentos, eles estão interligados ao nosso cérebro. E o nosso cérebro está interligado ao nosso corpo. Então, o que acontece? A ansiedade, ela nos traz sintomas físicos também. Alguns sintomas que não são só na nossa cabeça, mas algumas coisas físicas. Por exemplo, falta de ar, quando dá alguma crise, coração acelerado, que mais? Dores, às vezes uma gastrite nervosa, suadeira. Então, por quê? Porque tudo isso está ligado aos nossos pensamentos, porque o nosso corpo está ligado com o nosso cérebro, que faz parte do corpo, e o nosso cérebro está ligado à nossa mente, tá? Então tá tudo interligado. Mas aí o que acontece? Por causa desse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento, ele vai fazer a gente ter essas outras coisas, né? Essas dores, esses sentimentos ruins, essa falta de ar, esse medo, essa timidez, que a timidez, ela faz parte da ansiedade, que é a ansiedade social que a gente chama, que é o medo do que as pessoas vão achar, tá? E então, por que aprender a controlar a ansiedade, então, é muito mais do que apenas isso, controlar a ansiedade? Porque olha só, eu vou listar aqui algumas das coisas que as pessoas mais gostam de fazer, tá bom? Ó, prazeres da vida, vamos lá? Comer, beber, viajar, fazer amor. O que mais? As pessoas gostam de carro, casa, amizades. Amizade é com Zé, conhece? Zé. Amizade. O que mais? Então, resumindo, basicamente é isso. As pessoas gostam dessa parada, ó. Gostam de comer, gostam de beber, gostam de viajar, gostam de amor, gostam de carro, gostam de casa, gostam de amizade. As pessoas gostam disso. Mas como que a gente aproveita isso? Como que a gente consegue aproveitar tudo isso se a gente não tem uma coisa que essa coisa ela tá dentro da gente? Não tem como a gente externalizar isso. Se a gente não tem isso, como é que a gente aproveita isso? E sabe o que é isso aqui? É uma palavra com 3 letras. É uma palavra com 3 letras. Tem gente assistindo aí? Como é que tá? Então, ó, é uma palavra com 3 letras. O que é essa palavra? Paz. Paz. Mas a paz, às vezes, ela é muito subjetiva. Eu vou colocar ela como algo mais palpável para você conseguir entender. Como é que a gente come e sente? Sabe quando a gente está preocupado com alguma coisa? A gente, sei lá, precisa entregar um trabalho, precisa entregar alguma coisa. A gente está no meio do trabalho e tem um intervalo do almoço. E a gente precisa rápido voltar pro trabalho, porque a gente tem que resolver alguma coisa, alguma preocupação que tá atrapalhando. E aí a gente sente o gosto da comida. Será que a gente vai lá e a gente consegue sentir bem o gosto da comida? Pô,
quando a gente tá preocupado, quando a gente tá ansioso, quando a gente tá com alguma coisa, pô, a gente vai gostar de sentir, sei lá, tomar um suco gostoso, aquela bebida preferida sua. Será que a gente vai gostar e tirar o proveito disso? Qual que é a graça de viajar? Qual que é a graça de viajar quando você tá preocupado? Conta aí, Sara, como é que era quando você preocupava, quando você viajava e tava com ansiedade? As pessoas que não vão ver, mas vão escutar o que você tá falando. Quando eu viajava e sentia ansiedade, eu ficava pensando se algo daria errado na viagem. Eu não aproveitava porque eu ficava imaginando e quando eu voltasse dessa viagem, quando minha vida voltasse ao normal, eu ficava pensando nas pessoas que não estavam comigo presente no momento. Então acabava que eu não aproveitava essa viagem. Eu só ficava pensando no que tinha acontecido antes, no que aconteceria depois. Então, a gente existe três tempos, né? Presente, passado e futuro, PPF. O que acontece? A gente só consegue desfrutar de alguma coisa, e essas coisas estão aqui dentro, a gente só consegue desfrutar disso quando a gente está no momento presente. Como é que eu vou desfrutar de uma comida que eu já comi? Agora ela vai virar só merda. Como é que eu vou desfrutar de uma viagem que eu já viajei? Eu não tô sentindo de verdade. Pô, tem foto, tem lembrança, tem um monte de coisa, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, a gente viajava só uma vez, guardava as fotos e já era. Beleza, eu viajei uma vez e tá bom pra mim pro resto da vida. Porque é só eu enxergar as fotos e eu vou lembrar certinho como é que foi. Não, não é assim. E quanto mais tempo passa, mais a gente esquece. A gente só consegue desfrutar quando a gente tá no presente. Só que o que acontece? Quando a gente está com preocupação, quando a gente não tem paz, ou a gente está no futuro, ou a gente está no passado. A ansiedade se resume muito à preocupação com o futuro. Quando a gente está muito no futuro, a gente não tem paz, porque a gente não está no presente. Porque a gente está fugindo do agora. Quando a gente está com preocupação, o que vai acontecer, o que pode acontecer, a gente vai estar lá no futuro, a gente não vive o agora. Eu falo disso, isso não é morrer. Eu chamo isso de perder a vida. E eu acho que isso é muito pior do que morrer. Perder a vida. Perder a vida é você não viver ela. Por quê? Porque você está lá no futuro pensando o que pode acontecer enquanto agora está acontecendo. É engraçado. Muitas vezes a gente espera e espera e espera por algo acontecer. E quando está acontecendo a gente só espera acabar. Entende? E aí o que acontece? Por que então que é muito importante a gente aprender a controlar a ansiedade o mais rápido possível? E por que isso é mais do que simplesmente controlar a ansiedade? Não, só um momento aqui, peraí. Beleza, só abafar aqui um pouco desse som. E aí o que acontece? Se a gente não tá aqui, como que a gente vai aproveitar isso, aproveitar isso, aproveitar isso, aproveitar isso, aproveitar isso e aproveitar isso? E aproveitar isso? Pô, tanta gente fala assim, nossa, eu quero um carro, eu quero aquele super carro. Aí você fica viajando, aí depois você tem um carro, depois você esquece o carro. Quantas vezes a gente espera por uma super viagem, quando tá lá na viagem a gente só fica esperando como é que vai voltar pra casa, fica na preocupação como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. Pô, aproveita o que a gente sempre esperou. E essa ansiedade, essa falta de paz, impede a gente desfrutar qualquer tipo de coisa. Então, controlar a ansiedade não é só controlar a ansiedade. Controlar a ansiedade é sentir prazer, é ter paz, é viver e não perder a vida. Olha só que engraçado, a ansiedade faz a gente muitas vezes pensar no futuro e às vezes pensar relacionado à nossa sobrevivência, pensar, pô, e se eu morrer, e se isso acontecer, e se isso e aquilo, se não sei o quê. Só que esse e se com medo faz a gente perder a vida e é perder o que a gente justamente está com medo de perder. Como eu já contei e conto de novo, quando eu estava mais novo, com ansiedade, e eu ia dormir, eu morava num prédio, no 12º andar de um prédio, eu ficava com medo da galera fazer um rapel, entrar lá dentro, matar minha família, e assim eu não dormia direito,
E aí, então, às vezes a ansiedade, ela nos causa preocupação até com a nossa própria vida. Só que essa preocupação do e se, ela faz a gente perder a vida. Então, se a gente não aprende a controlar a ansiedade, se a gente não aprende a ter paz, a controlar isso, como é que a gente vai aproveitar as outras coisas? Muita gente fala assim, pô, eu quero ter tanto dinheiro. Nossa, se eu ganhasse a Mega Sena ia ser bom. Se eu viajasse para tal lugar ia ser bom. Se eu fizesse aquilo ia ser bom. Só que essas coisas são coisas externas. São coisas externas a gente. Só que se o interno não tá bom, eu não sei se você sabe, mas tem o nosso cérebro, né? Nosso cérebrozinho bonitinho e tal. Ó. Olha só, nosso cérebro. E por aqui assim, tá nosso olho, ó, o olho. Aí tem nariz, né? Tem nariz aqui e tal. Mas ó, a gente não enxerga com os nossos olhos. A gente não enxerga com os nossos olhos. A gente enxerga com o nosso córtex. O córtex é, por exemplo, essa parte aqui do cérebro, mais de cima. Córtex. O que acontece? A gente não enxerga com os nossos olhos, a gente enxerga no nosso córtex. E o nosso córtex, ele interpreta tudo que a gente vê de acordo com as nossas memórias. Ou seja, se eu não tô bem aqui dentro, se eu não tô me sentindo bem, eu só vou ver coisa ruim. Por quê? Porque tudo que eu ver eu vou interpretar de maneira ruim. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu só tenho azar, acontece alguma coisinha, sei lá, eu vou chutar essa quina essa quina aqui, chutei aqui, nossa, que não sei o que, eu só tenho mané de azar, eu sou azarado, eu sou isso, sou aquilo, começa a reclamar. Isso é a interpretação dela. Porque, pô, o negócio tá aqui. Se você não prestar atenção onde você anda, você vai chutar mesmo. Mas aí o que acontece? A gente enxerga com o nosso córtex, que são as interpretações de acordo com o que a gente já viveu. E se a gente não sabe alterar, se a nossa interpretação foi ruim, se a gente não sabe ir lá e ressignificar essa interpretação para ela nos ajudar, essa interpretação vai nos atrapalhar para sempre. Que nem minha namorada contou aqui. Ela já me falou antes também que às vezes quando ela viajava e, por exemplo, o pai ou a mãe dela não ia, alguma pessoa que ela gostava não ia nessa viagem, ela ficava lá na viagem, que ela podia estar se divertindo, ela ficava pensando, pô, fulano não tá aqui, ciclano não tá aqui, se eles tivessem ia ser muito mais massa. Aí ela perde a viagem totalmente, por quê? Porque ela tá brisando no nosso fulano e fulano não tá aqui. Isso é a interpretação que ela tinha. É a visão que ela tinha do momento. Mas quando a gente aprende a mudar essa visão e essa interpretação que está de acordo com as nossas memórias, nossos pensamentos, está aqui dentro, aí a gente começa a aproveitar isso daqui. Pô, eu não queria estar comendo um hambúrguer, uma pizza, mas hoje eu não tenho. Pô, mas pelo menos você tem comida. Pô, eu queria estar bebendo champanhe. Pô, pelo menos você não está passando sede. Mas não significa você só se contentar com um pouco. Você pode querer muito. Só que quando você aprende a pegar essa parada aqui e desfrutar, quando você aprende a desfrutar o que você tem agora, quando você aprende a desfrutar o que você tem agora, desfrutar o que você vai ter no futuro também fica bom, fica mais fácil. Porque quando a gente vicia o nosso cérebro a querer sempre mais e não desfrutar o agora, não tem problema a gente querer crescer e querer mais no futuro. Só que se a gente vicia o nosso cérebro a só reclamar o que a gente tem agora e ficar viciado no nossa, eu quero o futuro, quando a gente tiver o que a gente tem no futuro, a gente vai querer mais ainda e não vai querer desfrutar. E de novo, não significa que é ruim a gente querer mais. Eu quero mais, sempre. Só que eu sei desfrutar o que eu tenho agora. E esse que é o negócio massa de viver. Eu acho engraçado. E isso, a sociedade nos doutrina a ter ansiedade, sabia? Sabe por quê? A gente cresce escutando que, pô, quando você entrar no ensino médio vai ser massa. Aí você entra no ensino médio. Quando você entrar na faculdade vai ser massa. Aí você passa no vestibular e entra na faculdade. Quando você formar vai ser massa. Aí você entra na faculdade. Aí fala assim, nossa, quando você formar vai ser massa. Aí você forma.
E depois que você forma, você tem que entrar no quê? No mercado de trabalho. Só que você forma, você não entra no mercado de trabalho. Não, quando você começar a trabalhar vai ser massa. Aí você começa a trabalhar. Não, quando você for promovido vai ser massa. Não, quando você casar vai ser massa. Não, quando você tiver filho vai ser massa. Não, quando você aposentar vai ser massa. Não, quando você morrer vai ser massa, né? Você vai jogar tudo que vai ser bom só no futuro? Não, vai ser bom isso quando lá na frente. Por que você não começa a achar bom agora? E aí que tá a parada na ansiedade. Da gente aprender a controlar e viver e aproveitar o agora. E como controlar a ansiedade? Isso eu vou falar na minha super aula nessa quinta-feira, dia 28, às 8 horas. Vai ser uma live fechada só pra quem tá inscrito. Não vai ser aberta aqui, tá? Então, por que é importante? Por que aprender a controlar a ansiedade é muito mais do que simplesmente isso? Do que resolver esses problemas, né? Porque tem um monte de problema. Eu tinha insônia, falta de ar, timidez, coração acelerava. Tem gente aí que tem muita dor, tem pânico. Por que é muito mais do que isso? Ainda, nossa, isso já é bom demais, né? Resolver esse tanto de problema. Por que é mais ainda? Porque resolvendo esse problema, a gente aprende também a ter paz e desfrutar disso daqui. Muita gente fala assim, nossa, a gente está em crise. Sabia que também a crise, o dinheiro não evapora. O dinheiro troca de mão. Quando está em crise, alguém está ganhando muito dinheiro. Sempre que tem um problema, existe uma oportunidade. Sempre que tem um problema, existe uma oportunidade. Ah, aconteceu uma crise aí, um monte de gente parou de ganhar dinheiro porque os negócios fecharam, não sei o quê. Olha o tanto de gente que começou a ganhar dinheiro na internet. Olha o tanto de gente que abriu outros negócios. Entende? Então sempre que tem um problema, tem oportunidade do outro lado. Depende da maneira que a gente enxerga. E quando a gente aprende a controlar essa ansiedade, a gente aprende a enxergar também qual é a melhor visão pra gente tomar uma boa decisão, tomar uma boa ação. Lembra? Pensamentos, sentimentos, ações e resultados. A gente muda nossos pensamentos, a gente muda nossos sentimentos, a gente muda o que a gente faz, a gente muda os nossos resultados. Então você quer mudar seus resultados? Comece aprendendo a controlar a ansiedade. Isso é um poder muito grande, aprender a controlar os próprios pensamentos, porque ninguém ensina pra gente na escola. Eu queria que tivesse ensinado. Aprender a controlar os próprios pensamentos, porque é daqui que começa tudo. Você pode olhar os grandes atletas, muitos deles trabalham a parte mental. Grandes jogadores de basquete trabalham a parte mental, muitos deles fazem meditação, praticam a meditação. E esse negócio aqui, eu falei, ó, presente, passado e futuro, sabe? Tá ligado? Tem um negócio aqui dentro do nosso cérebro que chama MDN. Tem uma parte do nosso cérebro que ela é capaz de fazer a gente conseguir pensar no passado e no futuro. Entende? Ela é capaz. E aí, quando a gente pratica, por exemplo, a meditação, ela trabalha o nosso córtex. O nosso córtex dorsolateral. E quando a gente pratica essa meditação, a gente aprende a controlar o MDN. E assim a gente aprende a escolher se a gente vai estar no passado, no presente ou no futuro. Tem uma frase que eu escutei ela no Kung Fu Panda. Mas, se eu não me engano, foi algum filósofo que falou. E é muito interessante. E eu quero que você escute agora. Passado é história. Futuro é mistério. E o presente é uma dádiva. É por isso que se chama presente. Eu falo tanto da gente viver no presente e aproveitar o presente, porque a ansiedade faz a gente ficar só no futuro. Mas tanto esses dois também são importantes. Mas a gente tem que aprender a controlar isso, para não viver só nisso ou nisso, mais nisso. Muita gente quer esquecer. Muita gente quer esquecer o passado. Pô, eu sofri isso, sofri aquilo, essa parte do meu passado foi ruim. Entende?
aquilo foi ruim, isso foi ruim. Mas não tem como a gente ativamente, né, esquecer, só se pô, acontecer algum problema e a gente ter amnésia, então a gente, sei lá, saca? Mas não tem como a gente apagar uma memória. Mas tem como a gente ressignificar ela. Mas por que a gente não deve apagar, por exemplo, nossos erros? Nossa, eu errei isso aqui, eu queria esquecer. Por que a gente não deve esquecer nossos erros? As coisas que a gente fez errado? Porque é como se fosse uma biblioteca. A gente não esquecendo dos erros que a gente cometeu, a gente diminui a probabilidade de a gente errar no mesmo erro de novo. E por que é bom a gente conseguir pensar no futuro? Porque é bom a gente conseguir planejar o nosso futuro e chegar lá como a gente quer. Que nem eu tô falando aqui, olha, aprender a controlar a ansiedade. Pra gente aprender a controlar a ansiedade, a gente precisa de uma série de técnicas. A gente precisa de uma série de atividades que a gente precisa fazer. Mas isso é um planejamento. A gente tem que planejar, praticar essas técnicas, fazer essas práticas, para lá no futuro a gente controlar a ansiedade. Olha só o tanto que é engraçado. A ansiedade faz a gente pensar muito no futuro. Só que ela não ensina a gente a pensar a longo prazo. A ansiedade deixa a gente preocupado com o futuro. Só que não faz a gente ter calma para chegar lá. A gente quer tudo rápido e ser imediato. Nossa, eu quero isso, mas eu quero isso agora. Eu quero ficar rico, mas eu quero ficar rico agora. Eu quero controlar a ansiedade, esses efeitos da ansiedade, mas eu quero agora. Ninguém tem paciência. Eu quero ficar forte, mas eu quero ficar forte agora. Eu quero aprender inglês, mas eu quero aprender inglês agora. Não consigo esperar. E aí fico se isso no futuro acontecer, mas não sabe, não. Lá no futuro, planejamento. Lá no futuro eu quero saber falar inglês. Então eu vou começar a, sei lá, aprender uma palavra por dia. Vou entrar no curso de inglês agora para lá no futuro eu estar sabendo. Pô, eu quero ficar fortão, então eu vou começar a treinar agora, organizar minha alimentação agora para lá no futuro eu estar bem. Pô, eu quero controlar a ansiedade, mas eu quero agora. Não, eu quero aprender a controlar a ansiedade, então eu vou começar a fazer as práticas, as técnicas, me treinar todos os dias a controlar meus pensamentos, para lá no futuro eu controlar a minha ansiedade. Querer tudo agora, rápido e fácil, é simples. E a ansiedade nos causa isso também. Mas a gente tem que aprender a planejar e esperar no longo prazo. Nada de muito bom acontece de uma hora para outra. Nada generalizando, quase nada de muito bom acontece. Muita gente fala, nossa, fulano ficou rico de uma hora para outra. Porque você não viu o trabalho que ele fez todos os dias para chegar lá. Fulano ficou fortão, bombadão de uma hora para outra. Porque você não viu ele treinando e cuidando da alimentação todos os dias. Mas tem como usar a bomba. E os efeitos colaterais? Todo mundo que quer cortar um caminho, um negócio que a minha namorada tirou de algum lugar, que eu não lembro, mas ela me falou, que eu achei muito interessante. Se atalho fosse bom, ele seria o caminho. Se atalho fosse bom, ele seria o caminho. Por que não? Todo mundo quer economizar tempo e ir mais rápido. Então, cuidado com os atalhos. Por exemplo, tem outra parte do nosso cérebro que causa ansiedade, que é a amígdala. E a ansiedade ela é muito disparada pela parte do nosso cérebro que é emocional. Entende? Tem o nosso córtex, que é a parte mais racional, e tem outra parte do cérebro que é a parte mais emocional. E aí, o que acontece? Muita gente está lá preocupando com a ansiedade e fala, não, eu quero controlar isso, então eu vou tomar uma cachaça, vou me embebedar, e vou isso, vou aquilo. Só que o que acontece? A parte emocional, às vezes ela está atormentando a nossa parte racional. Entende? Por quê? Os pensamentos saem daqui e vão pra cá.
Aí nossos pensamentos, nossa, isso, aquilo, e aquela preocupação. E nossa parte racional também começa a pensar um monte de coisa, né? Nossa, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, por quê? Porque os pensamentos estão entrando aqui, na nossa parte racional. A gente está raciocinando pensamentos negativos. E se isso acontecer, e se aquilo, eu estou endividado, eu estou não sei o que. E esses pensamentos vão entrando na nossa parte racional aqui. Aí, em vez da pessoa ir lá e aprender a controlar esses pensamentos aqui, em vez dela ir lá e falar, não, eu vou aprender a controlar isso aqui, o que ela faz? Ela vai, não, eu vou ali num lugarzinho e vou tomar uma cachaça. Vou tomar uma cachaça pra mim relaxar. Tomar uma cachaça pra mim relaxar, ficar tranquilo, ficar de boa. E assim eu controlo a minha ansiedade. Controla? Controla. Sabe o que o álcool faz? O álcool, ele dá um nocaute no nosso sistema racional. E aí a gente não consegue pensar e raciocinar direito. Aí a gente controla a ansiedade? Controlou, né? Naquela hora que você tá bêbado, você não consegue fazer mais nada também. Pensar mais nada. Esse álcool ele faz, ele vai lá e nocauteia a nossa parte racional. É por isso que muita gente depois de beber não lembra o que fez, não lembra as cagadas que fez. Por causa que não estava raciocinando, estava só a parte animal, por assim dizer. A parte irracional, ativa. Por causa que ela bebeu. E o que acontece? Alguns remédios também fazem isso. Eles te deixam dopado. Te dá uma acalmada aqui no seu sistema racional pra você não raciocinar direito. Alguns remédios fazem isso. Alguns remédios. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado. E aprender a controlar ativamente. E assim, pessoas que querem as coisas rápidas, existem demais em todo lugar. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. Em vez de ir lá e trabalhar e fazer a parada acontecer. Não, eu quero ficar forte da noite pro dia, eu vou tomar bomba, vou injetar as coisas. O que mais que o povo quer rápido? Tudo isso que as pessoas querem rápido. Ah, com o negócio rápido eu quero fazer um atalho. Se atalho fosse bom, ele seria o caminho. Entende? Então, você já viu aqui que, ó, quando a gente... Eu falo disso daqui de controlar o efeito. O álcool controla o efeito da ansiedade. Os pensamentos lá acelerados, um monte de coisa. Só que controlar o efeito é a mesma coisa de a gente ter uma goteira na nossa casa. Tem lá a goteira, tá pingando. Aí eu vou lá, pego um copo, coloco na goteira. Pingou de cá, põe outro copo. Aí eu vou pôr no balde da minha casa, pôr um copo e balde da minha casa. Pô, depois acabou os copos, acabou os baldes e tá continuando a goteira. Isso é controlar o efeito. Agora controlar a causa e ir lá e trocar o telhado e arrumar o telhado, que é o que está causando. O que causa a ansiedade então? Um monte de coisa. Um monte de pensamento acelerado, negativo, que a gente não sabe controlar. Porque ninguém ensinou a gente não aprendeu. Tá lá, um monte de pensamento. Aí a pessoa vai lá e coloca um copo. Um copo, uma balde. O que é o balde? Ah, vou tomar um álcool aqui pra mim dar um nocaute no meu sistema racional e eu parar de pensar. Beleza, quando você tá sóbrio, quando o efeito do álcool passa, você não pensa mais em nada. Passa. E outra coisa. Ah, uma pessoa lá também que tem o que? Timidez. Os homens são craques em fazer isso. Muitos homens têm timidez, têm medo de falar com mulher. E aí o que acontece? Ah, vou beber aqui pra mim ficar valente. Por quê? Porque você vai parar de raciocinar. E aquele tanto de pensamento de medo, de vergonha, vai sair dessa cabeça. Só que também você não vai lembrar direito. Às vezes você brocha, às vezes acontece um monte de coisa por causa do álcool. Entende? Ah, eu não tô pensando, não tô muito bem hoje, vou beber pra mim ficar tranquilo. Aí você vai neutralizar o efeito. Vai neutralizar o efeito, não a causa, porque você não aprendeu a controlar. E você quer viver alcoolizado todos os dias? Tem gente que vive assim, né? E fala que é massa. Quando na verdade ela está fugindo da própria realidade. Porque aí, como que você vai lembrar disso? Você nem lembra direito disso daqui. De como que é sentir isso daqui. Por quê? Porque você não está raciocinando, você não está presente, você não está ativo. De verdade.
tá no mundo da lua quando você tá alcoolizado. Da mesma maneira, outra fuga é, sabe o quê? Viver assistindo filme, viver assistindo novela, viver assistindo um monte de coisa. Por quê? Quando a gente está assistindo alguma coisa, dependendo dessa coisa, quando não é alguma coisa que exige nossa capacidade de raciocínio para entender, por exemplo, a gente simplesmente, isso daqui quase não trabalha. Por exemplo, assistindo uma novela, assistindo um filme, que a gente que assiste Netflix demais, ela para de viver a própria realidade e começa a viver aquilo. Você não raciocina quando você está assistindo alguma coisa. Você praticamente não raciocina quando você está assistindo um desenho, assistindo uma série, assistindo um filme, assistindo Netflix, novela. Você não raciocina. E aí, por que tem tanta gente que é tão viciada assim em Netflix, viciada em TV, viciada nessas paradas? Por quê? Porque ela está fugindo da própria realidade, fugindo dos próprios pensamentos aqui. Aí ela quer que alguma coisa venha aqui e ocupa isso daqui para isso daqui parar de virar uma neblina. Aí ela começa a assistir um monte de coisa porque ela não precisa pensar para fazer aquilo. É outra fuga da realidade. Outra fuga é quando a gente dorme. Gente que dorme demais não aguenta da própria vida, não aguenta ficar acordado. Cuidado com isso daí. Por quê? Porque não aprendeu a controlar os pensamentos. Quando a gente aprende a controlar os pensamentos, aprende a controlar a ansiedade, que eu vou ensinar quinta-feira, às 8 horas, para quem tiver inscrito, aula fechada. E aprende a controlar os pensamentos, que aprende a controlar essa ansiedade, começa a ver no presente, começa a controlar isso daqui, começa a gostar da própria vida. Por quê? Porque ela começou a interpretar melhor, parou de se vitimizar. Ai, coitadinho de mim que tô com ansiedade, coitadinho de mim que sente isso, que sente aquilo. Aí quando ela aprende a interpretar as coisas da maneira certa, controlando a ansiedade, ela começa a tomar uma ação e fazer alguma coisa para ter os resultados que ela quer ter. Lembra? Pensamentos, sentimentos, ações e resultados. Assim. Muda o jeito que você pensa, que você vai mudar os resultados que você tem. Controla a ansiedade, fica no presente, que você vai conseguir desfrutar de comida, de bebida, de viagens, de amor, de carro, de casa, de dinheiro, de amizade, de tudo. É por isso que controlar a ansiedade é muito mais do que simplesmente isso. Pegou? Se você tiver alguma dúvida, manda aí no YouTube, manda aí no Instagram que eu vou responder. Vê o que a galera falou aqui. Chega até a ser engraçado como o Victor descreve como eu me sinto. Vamos lá, manda aí perguntas. Mandei a live de ontem para uma amiga, ela achou ruim porque manda. Isso aí. Se tem uma coisa que eu tenho, esqueci tudo. A live vai ficar salva. É isso aí, galera. Então vou finalizar a nossa próxima live, a terceira live, a penúltima, é amanhã. Se você tiver alguma dúvida, ou Kennedy, manda lá no meu direct, eu respondo. Fechou? Então nossa próxima live é amanhã, às 8 horas. Eu vou mandar o tema no feed aí e também no e-mail de quem tiver cadastrado. Fechou? É nóis. Explica o negócio de pop de novo? Pop? Como assim pop? Deve ser aquele negócio lá em cima lá, passado que a gente fez, né? PPF? É o PPF? Fala aí, William, o que é? Pode finalizar. Finalizou? Finaliza. Finaliza aí, meu bem.